que se chama Classe de Primeiras Doutrinas, e ela está aberta principalmente, não exclusivamente, mas principalmente para os que se batizaram no último batismo. Eu estou vendo aqui, quem foi que se batizou no último batismo, que está presente aqui? O Evandro está aí. Mais alguém? Aqui não está, né? Mas temos outros, então vão ser convidados, e você pode me ajudar lembrando, olha, domingo que vem você precisa estar lá, traga para a classe de Monselho, né? Se você quiser participar dessa classe, das primeiras doutrinas, conhecer, entender, discutir, né, os assuntos, conhecer um pouco mais, então Monselho vai recomeçar essa classe para aqueles que se batizaram. E tanto eu quanto a Dona Meire vamos retomar a classe de preparação para o batismo. Isso não significa que se você estiver nessa classe você vai se batizar. Significa que você vai estar preparado, que você vai conhecer esses assuntos e estar preparado. E a decisão você vai tomar então se você vai se batizar ou não, depois quando estiver mais perto do batismo. Então todos aqueles que querem conhecer as primeiras coisas sobre o cristianismo, sobre a Igreja Batista, sobre o batismo, sobre uma vida com Cristo, pode ficar ou comigo ou com a Dona Meire. A Dona Meire tem ficado com os menores e eu tenho ficado com os maiores. Então não falta oportunidade para você conhecer, se preparar, né, e estar presente. Da minha classe eu estou vendo aqui o Carlos André, que se casou esses dias atrás com a Denise, está conosco já de volta e ele vai estar nessa classe. O Mateus está ali também. Tem mais alguém que vai para a minha classe? Acho que aqui não, né? Vamos. Oi? O outro Mateus também, né? Que bênção. Então já temos algumas pessoas e você pode me ajudar indicando, né? O Mateus do Monselho provavelmente vai estar com a Dona Meire, e assim nós vamos ter essas pessoas e você pode indicar, trazer outras pessoas. E se alguém quiser conhecer, diga, tem uma classe para você conhecer, traga aqui para que eles possam aprender. A irmã Sandra Aires deixou um convite comigo, nominal, em seu nome, eu, Sandra Aires, e os demais formandos da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, turma de Bacharel em Teologia 2012, temos a honra de convidar Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para assistirem à solenidade de nossa formatura, cuja colação de grau vai acontecer na Igreja Batista Betel, Rua Alfredo Pujol 212, em Santana, no dia 6 de abril de 2013, às 17 horas. Eu e alguns jovens e mais alguns irmãos estaremos indo lá para Cristolândia, em Itaquá, nesse trabalho que já estava proposto, mas o convitinho veio e aqueles que puderem representar a nossa igreja e estar junto com ela nesse dia, e eu ficaria muito grato se os irmãos até disserem para mim, pastor, eu vou lá e vou representar a nossa igreja lá na formatura da irmã Sandra. Eu ficaria muito feliz se tivermos alguém que possa estar lá. Hoje à noite temos ainda a nossa celebração de Páscoa, a mensagem de Páscoa sendo anunciada. No sábado passado, o irmão Célio, o Renato, e não sei se tinha outras pessoas, estavam distribuindo os convites aqui pelo nosso bairro. E você ainda pode convidar, dá para você colocar no Facebook, dá para você ligar para alguém, dá para você fazer como a Helenzinha fez com a amiguinha dela do prédio, em que ela foi de apartamento em apartamento colocando os convites, né? Então 48 convites foram distribuídos lá no meu prédio, né? Para que todos saibam que nós vamos ter uma celebração e possam estar presentes. E nós vamos ter a celebração de Páscoa com o coral jovem da nossa igreja. Então você pode trazer as pessoas para ouvir, porque culturalmente é um negócio muito bonito, mas mais do que isso, espiritualmente é a mensagem de salvação que é colocada para as pessoas. Então, aproveite hoje para continuar dizendo que Cristo ressuscitou e que as pessoas podem saber e conhecer a respeito dessa grande mensagem. Você aceita o desafio? Puxa vida, fiquei preocupado agora, hein? Fiquei preocupado agora. Ninguém aceitou o desafio, mas eu vou perguntar de novo, né? Quem sabe eu possa ter uma nova resposta agora. Vamos fazer de conta que eu não perguntei ainda, eu vou perguntar de novo. Você aceita o desafio? Muito bem, graças a Deus. Agora sim, né? Quero ver esses bancos cheios de pessoas que precisam ouvir da mensagem de Cristo. Eu quero orar exatamente por isso agora. Pedir que você abaixe sua cabeça, você feche seus olhos. Senhor Deus,
a mensagem de Cristo para a nossa vida é algo insuperável. Não há nada maior do que a salvação que Cristo pode nos dar. Não há nada melhor do que a vida com Cristo, do que a esperança que Ele nos dá e a certeza que Ele nos propõe. Provada, testada e experimentada. Nós queremos, ó Deus, que esta mensagem permaneça em nossos corações e queremos vivê-la todos os dias. Mas estamos aprendendo que o mundo está cada vez pior, o mundo está perdido, e como nós estávamos também, o mundo está destinado ao inferno por causa do pecado. E eles estão, muitas vezes, sem compreender e sem entender. Muitas vezes estão sofrendo sem esperanças. E nós, muitas vezes, já o condenamos. Quantas vezes nós passamos ao lado de pessoas e dizemos, esse não tem mais jeito. Quantos que estavam aqui no domingo passado tiveram que ouvir de muitas pessoas que eles não tinham mais jeito, mas o Senhor os resgatou, e o Senhor provou o seu poder e o seu amor, e isto foi provado em Cristo Jesus, e eles foram resgatados. Quantos precisam ouvir? E nós temos aqui lugar para eles ouvirem. Temos uma mensagem que eles precisam ouvir. E teremos, ó Deus, hoje à noite um coral inteiro anunciando a ressurreição de Cristo, a mensagem de salvação, que existe chance para o homem. Então, ó Deus, para todos esses que aceitaram o desafio, quero pedir que o Senhor dê a eles a oportunidade de chamarem alguém, de convidarem alguém, que eles lembrem-se de nomes, de telefones, de e-mails, que eles lembrem de postarem no Facebook, no Twitter, seja como for, ó Deus, que eles lembrem de chamarem as pessoas, e que hoje haja salvação nessa casa, que hoje, ó Deus, haja a oportunidade das pessoas se encontrarem com Cristo Jesus e com esta mensagem da sua ressurreição. Que hoje haja o poder da salvação sendo manifestado nessa igreja mais uma vez. E que os bancos não estejam vazios. E que os corações também não estejam vazios. Que todos nós sejamos completos pelo Senhor. Que muitas vidas se acheguem a Ti. Esta é a missão que esta igreja tem e que ela recebeu de Cristo Jesus. E nós aceitamos. E nós não podemos não aceitá-la. E nós não podemos existir em Cristo sem aceitar esta missão. Então que hoje possamos cumprir esta missão, que muitas pessoas acheguem-se ao Senhor nesta noite. Oro por isso com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 14. Diz assim o texto bíblico: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quando olhamos o Apocalipse, vemos algumas coisas interessantes. Primeiro, muitas dessas coisas nós não entendemos. Algumas coisas são bem literais, algumas coisas são bem simbólicas. Alguns, então, vão acreditar que tudo é simbolismo, outros vão acreditar que tudo é literal. Alguns vão variar entre literalismo e simbolismo. E vai ser muito difícil que tenha um grupo muito grande pensando exatamente igual. Por que essas coisas são assim? Exatamente porque Deus quis mostrar alguns sinais, mas Ele não quis mostrar todos os detalhes. Mas esses sinais vão ficar aparentes. Quando nós vemos o Apocalipse, nós não acreditamos em alguma coisa que não vai acontecer, ou que é só uma historinha, ou que é só uma maneira de dar um ânimo para as pessoas. Mas o que nós cremos? Que quando acontecer, nós vamos olhar para o texto e dizer, realmente aconteceu como estava lá. Pode ter sido de uma outra maneira que eu havia interpretado, mas eu tenho certeza que depois de todas as coisas, eu vou olhar e dizer, aconteceu exatamente como estava escrito. Isso tem acontecido ao longo de toda a história bíblica. Fico imaginando
como eles recebiam as profecias a respeito do Messias, como foi difícil para o próprio povo de Israel estar com o Messias à sua frente e não reconhecê-lo. Como foi difícil para algumas pessoas olharem as Escrituras, olharem para Jesus e dizer: mas é esse. E ele olha à sua volta e todos estão dizendo: não, é impossível. Como deve ter sido difícil para algumas pessoas enfrentarem a sua própria família, as pessoas que conviveram por vários anos na religiosidade, cumprindo toda a lei, seguindo à risca aquilo que eles entendiam que era o plano de Deus. Como deve ter sido difícil eles seguir aquelas leis durante vários anos. E depois de vários anos, Cristo está ali diante dele, dizendo: agora acabou a primeira aliança, agora foi cumprida a lei, e agora a lei não vai mais permitir que você se achegue a Deus. Como deve ter sido difícil para eles viverem com esse contraste, essa novidade de vida. E fico imaginando então que eles precisam receber essas instruções, receber a vida de Cristo, a presença de Cristo, tudo o que está acontecendo, e agora eles precisam reformular e acreditar que o que as Escrituras estavam dizendo foi se cumprido. E muitas vezes então nós olhamos para o Apocalipse e ficamos imaginando: como vai ser isso? Como vão acontecer essas coisas? E quando pensamos então hoje no Cordeiro, pensamos então que o Cordeiro é a providência de Deus para que haja salvação e haja vida, ficamos pensando então lá na frente, lá no futuro: será que isso realmente vai acontecer? Será que essas coisas vão se cumprir? Então, de duas maneiras nós podemos olhar. A primeira maneira, com a fé. Aquilo não aconteceu ainda, eu não tenho certeza, mas pela fé eu creio, vai acontecer. A segunda maneira é pela experimentação. Tudo que temos nas Escrituras que foram prometidas e essas profecias que foram cumpridas. E por essa experimentação podemos tirar então a probabilidade dessas outras coisas acontecerem. Então, qual é o percentual que chegamos de probabilidade segundo a experimentação que temos das Escrituras? Eu vou chutar, e no meu ponto de vista é de 100%. 100% de probabilidade que tudo que está aqui no Apocalipse aconteça. E quando eu olho então para o Apocalipse, neste versículo, e o texto diz: bem-aventurados os que lavaram as suas vestes. E agora, como em vários textos bíblicos, nós podemos ver a afirmação que foi através do sangue do Cordeiro, e que houve remissão de pecados, que houve nova vestidura, que houve salvação, que houve a transformação, que houve a libertação, e que houve tantas ações de Deus para as vidas através do sangue do Cordeiro. Então não tem dúvidas de que essa afirmação ela é tão importante, e ela representa muito bem na Páscoa a nossa fé e a nossa esperança. Bem-aventurados, ou seja, vocês serão felizes, a aventura da vida vai dar certo, e vocês vão chegar no final e falar: valeu a pena. Porque parece que às vezes não vale a pena. O mundo parece dizer assim: olha, ser crente, levar isso nas últimas consequências, ser fidedigno a todas as coisas que a Bíblia ensina, não vai dar certo. Parece assim que você tem que aproveitar uma parte. Parece que acreditar em tudo não faz sentido. E o que nós estamos vendo aqui é que vai ser bem-aventurado, vai dar muito certo. Você vai chegar à conclusão de que é inevitável, que a felicidade, que o caminho certo, que o resultado final, de que a conclusão é de que valeu a pena para aqueles que tiveram as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Que esse Cordeiro é a providência de Deus para a salvação definitiva e conclusiva, que não tem nada mais que pode resolver a não ser esse Cordeiro providenciado de Deus. Por isso mesmo que lá em João 1:29, quando
aquele João o Batista, que foi também profetizado lá em Isaías, que ele seria aquele que mostraria a Cristo, e agora essa profecia também está sendo cumprida, e João está ali andando e falando e anunciando o reino de Deus. Quando ele olha para Jesus, ele aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que visão incrível que a gente pode ver, como as profecias todas vão se cumprindo, como tinha significado lá no Egito o povo pegar um cordeiro, matar o cordeiro, consumir completamente a sua carne, não quebrar nenhum osso, passar o sangue no batente da porta, em cima e dos lados, e que o anjo da morte passa, e ali, quando ele vê o sangue do cordeiro, a vida é poupada. E esse cordeiro, então, com todas as coisas, traz, em primeiro lugar, libertação. Eles eram escravos, mas agora não são mais. Eles estavam em terra estranha, mas agora vão para a terra que Deus prometeu. Eles estão com muita pressa. Não aconteceu aos poucos, foi uma transformação que Deus deu definitiva, uma libertação definitiva, não foi um pouco. O povo saiu, aproximadamente 2 milhões de pessoas deixam o Egito e vão para a terra prometida. E mais, aquela questão do fermento que nós vimos hoje de manhã, que não podia ter fermento, e a festa dos pães asmos vem logo em seguida da Páscoa, 7 dias, onde Deus mostra purificação, santidade. Aquele povo foi liberto das impurezas, foi liberto da escravidão, foi tirado da terra da escravidão para uma terra que Deus prometeu. Todo esse simbolismo se cumpre em Cristo Jesus, de 2 maneiras. A primeira, aqui, ainda na nossa vida, na maneira de vivermos, na maneira de nos relacionarmos com Deus, sendo ou nos tornando a partir de Cristo filhos de Deus. E em segunda parte, quando esta manifestação de Apocalipse se conclui, onde nós estaremos diante de Deus, diante do próprio Cristo, aquele que foi o Cordeiro de Deus. E aí, concluindo todas as coisas, Ele mesmo pode dizer: vocês são bem-aventurados, vocês são bem-vindos à sua terra, à sua casa, vocês são bem-vindos, e vocês vieram por causa do sangue do Cordeiro que foi oferecido. Eu fico imaginando esse dia, fico imaginando como vai ser, porque eu vou lembrar dos meus erros, eu vou lembrar, e na hora que eu ver a santidade de Cristo, com certeza deve acontecer comigo, com você, o que aconteceu com João, o apóstolo, que ao ver Jesus cai como morto pela grandeza. A gente fica tentando imaginar a grandeza de Deus, mas já pensou, naquele dia nós vamos nos reencontrar com Ele. Tem um outro texto que fala: benditos os que conheceram a Cristo, porque vão estar em pé diante do Cordeiro. Porque eu acho que a glória de Deus vai ser tão grande que os nossos joelhos vão começar a tremer, as nossas pernas vão ficar bambas, e nós não vamos ter força para olhar a glória de Deus, a sua majestade, o seu poder, e nós vamos conhecer Cristo como Ele realmente é. Então aquilo vai fazer com que os nossos corações, se é que nós vamos ter um coração lá, mas batam mais forte, muita adrenalina, muitas experiências e sensações e sentimentos, e nós vamos estar assim em êxtase diante da glória de Deus, e vamos ver todas essas coisas, e vamos lembrar de quanto somos pequenos, o quanto ofendemos a Deus, e aí nós vamos entender muito mais o quanto a graça de Deus foi maravilhosa em nos resgatar desse pecado e trazer essa libertação. Vai ser um dia glorioso, mas nós celebramos isso desde já, desde aquilo que Deus fez lá no Antigo Testamento, o que Deus está fazendo hoje conosco, nas nossas vidas e na sua igreja, e nós já estamos celebrando o que nós vamos experimentar e o que nós vamos ver lá naquele dia. Quando olharmos, e definitivamente vamos ter certeza que fomos e seremos bem-aventurados, porque lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, e nos foi assistido direito à árvore da vida, e vamos entrar na cidade pelas portas. Graças a Deus por isso. Você crê assim? Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado por tudo isso. Quero que você